Graça e paz, toda a família de Cristo é inscrito no canal Mariel Galdino Louvor e Adoração. Passando aqui para deixar um abraço aí para todos vocês, família Galdino, família remanescente de Almas Vivas, família da nossa irmã Lila, do nosso irmão Adriano, família do irmão Leandro, família aí da Renovação, toda a galera inscrita no canal aí. Amém, glória a Deus, agradeço a todos, deixe seu joinha, compartilhe, para que nós possamos alcançar outras pessoas, amém? Hoje passando aqui para dar continuidade no testemunho de vida aí, baseado no livro de Marcos, capítulo 5, onde narra ali a história do endemoniado gadareno, aonde ele quer ir com Cristo quando Jesus o liberta, e Jesus dá um conselho a ele que volte para os seus e conte o que o Senhor fez na vida dele. E ali ele se torna um evangelista, né? Prega a palavra do Senhor. E no próximo encontro que Jesus tem com o povo dessa região, a Bíblia diz que Jesus multiplica pães e peixes para alimentar aquele povo, e só homens, tinha mais de 4.000 homens. Portanto, sabemos que um testemunho de vida pode sim ajudar pessoas. E fundamentado na palavra do Senhor, eu quero aqui deixar, né, algumas partes do meu testemunho, porque é muito grande, então eu vou fazer um resumo para que possa aí de certa forma vir abençoar alguém possa entender, né, como Deus é maravilhoso para conosco. Eu não era para estar mais aqui, né? Tantas diversidades que aconteceram na minha vida, não era mais para eu estar vivo, mas pela graça, pela misericórdia de Deus é que eu estou aqui para falar para você que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é lindo, maravilhoso, transforma, cura, liberta e leva para o céu. Amém? Eu me lembro, como eu tinha dito antes, do encontro que tive com o anjo Gabriel. Na época eu vivi um período muito bom com Jesus, de muita intimidade. E foi quando eu me mudei de Iguaibi para a fazenda do nosso irmão Natanael Santos. Tenho muita saudade aí desse varão, desse irmão de Deus, porque nos ajudou grandemente na época. O meu pai estava vivendo um período muito difícil financeiramente. Ele estava em Iguaibi, ele tinha açougues, e nós estávamos prosperando bastante, quando uma pessoa com inveja do que meu pai estava conseguindo jogou feitiçaria no açougue dele. E aí nessa época meu pai quebrou, foi à falência, e nós enfrentamos aí um período muito difícil, de dificuldade. Precisamos ser ajudados por pessoas da igreja, precisamos ser ajudados por algumas pessoas amigas, e tinha outras pessoas que se aproveitaram da nossa fragilidade na época. Nós tínhamos uma coisa que valia, por exemplo, R$1.000, a pessoa queria comprar por 200, se aproveitando ali daquele momento de dificuldade. Todos nós sabemos que o mundo é assim, né? Muitas das vezes nós não vamos encontrar misericórdia, muitas das vezes não vamos encontrar pessoas para nos ajudar, mas na verdade vamos encontrar pessoas querendo se aproveitar do nosso momento de dificuldade. Que nós possamos estar preparados para as adversidades da vida, né? Se hoje eu sou uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, graças a coisas que eu já vivi, graças a Deus por todo o período de luta, de dificuldade que eu passei, porque me fortaleceu, né? Aquilo que não nos mata nos fortalece. E é justamente isso que acontece na minha história, na minha vida, né? No meu testemunho. Eu estou um pouquinho gripado, viu? Vocês notam aí que eu estou meio com a voz diferente, é porque eu estou um pouco gripado. Mas isso não vai impedir da gente estar aqui nos falando, nos comunicando aqui através desse vídeo, para que você entenda um pouquinho do que aconteceu comigo, amém? Vamos lá. Nesse período que nós estávamos passando muita dificuldade financeira, o irmão Natanael fez uma proposta ao meu pai para que nós fôssemos tomar conta. O meu pai foi tomar conta da fazenda, que era da irmã do irmão Natanael, a irmã Rosília. E foi ali
que nós começamos a nos erguer financeiramente novamente, né? Começamos a sair daquele momento de dificuldade e nos erguer financeiramente. Meu pai conseguiu vender o terreno que ele não estava conseguindo. Deus quebrou a maldição através de orações, de campanhas, né? Deus ali na época me usava bastante e me revelou o meu pai morto, sentado em um sofá, porque as pessoas a quem ele devia já estavam querendo ceifar ali, tirar a vida do meu pai por causa de dinheiro. Mas graças a Deus que na época Deus proveu tudo no momento certo e nós saímos daquela fase, né? Meu pai conseguiu vender o terreno, pagou todo mundo, graças a Deus. Como sempre, é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar do meu pai, porque sempre foi um homem íntegro, sempre nos ensinou, né, a não desonrar o nome, não desonrar a família, não vir a ficar devendo nada a ninguém. Ele sempre lutou muito para manter a família dele, para alimentá-lo, a todos nós, né? Cada pessoa tem seu modo, seu jeito de ser. Era um homem muito rígido, muito bruto, mas um homem muito bondoso também, assim, em questão de honestidade com a família e tudo. E foi nessa época que o irmão Natanael nos ajudou, levou-nos para a fazenda. E como eu disse, foi quando eu cheguei nesse lugar. No início estava bem, estava cultuando, fazia culto em fazendas, estava uma maravilha. E de repente, como o anjo tinha profetizado, quando eu estava de 12 para 13 anos, eu fui em um casamento e ali me envolvi com uma garota. E isso me fez esfriar na presença de Deus. O meu coração mudou e eu acabei me afastando de Jesus. E aí foi logo em seguida que o meu pai, através da minha irmã Elisângela, recebeu uma proposta de tomar conta de uma fazenda aqui em Eunápolis, onde eu moro hoje, na beira do rio Santa Cruz. E quando nós nos mudamos para ali, eu já cheguei diferente, mais frio. Minha mãe era uma pessoa que tinha uma congregação na fazenda, aonde ela fazia cultos ali. E nesse período eu já comecei a não dar mais tanta importância, né, à palavra de Deus. Já comecei a esfriar. Aí estava tendo os cultos, eu já começava a ficar fazendo brincadeiras, papagaiada, para estar ali, de certa forma, atrapalhando o culto. O inimigo ali já começava a traçar o seu projeto de me destruir, porque eu também estava vacilando. Porque o inimigo ele só destrói a pessoa quando você começa a dar lugar. Quando o homem dá lugar, aí ele entra. É como na história de Caim e Abel, né? A Bíblia diz que Abel dá uma oferta ao Senhor, o Senhor recebe. E Caim vai fazer uma oferta e Deus não recebe porque ele era interesseiro. E ali ele se revolta e Deus diz: olha Caim, o mal jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Então muitas vezes nossa vida é assim. O mal está ali na porta, mas cabe a mim e a você dominar sobre isso, amém? E ali foi onde eu não vigiei, comecei a esfriar. E chegou um período que o meu irmão já estava afastado de Cristo. Ele saía para os bares, ali na roça, perto de Barrolândia. E um belo dia ele me convidou para ir, nós saímos até escondido do meu pai. E a gente foi para aquele bar e pela primeira vez eu tomei um porre, comecei a beber, comecei a fumar cigarro e voltei para casa de manhã cedo ali ainda embriagado, mas o meu irmão. E daquela época eu me afastei de Jesus literalmente. Para a minha tristeza, para a tristeza da minha família, foi ali que começou o período de declínio na minha vida. Foi ali que começou o período de, como se diz, retroceder, de certa forma, tudo aquilo que eu estava vivendo com Jesus. Eu me afastei de Jesus, comecei a estudar em um projeto, por nome Projeto Maravilha. Não levava os estudos a sério. Chegava no projeto, se era de cuidar do estudo e tal, ia atrás de mulher para namorar, eu ainda muito novo, já procurando namoro. E ali comecei a conhecer alguns amigos e comecei a fumar maconha. E dali foi aonde meu pai veio a se mudar de uma vez para Eunápolis. Comprou uma casa no bairro ali do Itapuã. E foi aonde nós nos mudamos para a cidade. E quando nós chegamos aqui em Eunápolis, isso eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 36, 21 anos atrás, quando isso aconteceu.
Quando eu me mudei para Eunápolis, aí as coisas realmente ficaram ruins. Porque aqui o meu pai veio trabalhar novamente com açougue e eu, em vez de estar ali ajudando, colaborando com meu pai, comecei a me rebelar. Eu me lembro, na época, arrumei uma garota, comecei a conhecê-la e alguns rapazes chegou ali e viu eu com aquela moça e ele, numa versão de ciúme, um daqueles rapazes me bateu e eu nunca tinha tomado um tapa na cara de ninguém. E naquele dia eu tomei 2 tapas, me lembro. O rapaz passou por mim, cumprimentou e foi. Quando ele voltou com mais 2 e me deu 2 tapas na cara. Me deu um no ouvido que chega, fiquei surdo. Quando eu tentei levantar, ele bateu do outro lado. E naquele dia ali mudava a minha história. Naquele dia o inimigo traçou aquilo para me tirar de uma vez por todas da presença de Deus e me levar para um outro patamar, né, dentro do mundo já da perdição mesmo, literal. Que foi aonde eu corri em casa, peguei uma peixeira de açougue, que era do meu pai, que ele tinha açougue, e ali fui atrás daquele rapaz para tentar matá-lo, porque ele tinha batido em meu rosto. E a minha mãe estava na igreja, e aí a moça que estava comigo correu, avisou minha mãe, e a minha mãe veio correndo e me encontrou na rua, onde ela me abraçou, e ela percebeu que eu estava com a faca na cintura e me levou para casa. Mas aquilo não saiu da minha cabeça, e ali foi onde eu comecei a buscar vingança, né, querendo pegar essa pessoa, querendo fazer mal a ele, e foi aonde eu encontrei, eu conheci uma pessoa, né, não quero dar nomes aqui porque não diz respeito só à minha vida, diz respeito a outras pessoas envolvidas. O meu foco aqui não é falar nomes e tal, não é promover ou me promover, é simplesmente para te contar, para passar para você o que pode acontecer quando nós nos afastamos de Cristo. O que pode vir a acontecer com um adolescente, com um jovem, quando ele não vigia na presença de Deus. O tamanho da destruição que o inimigo pode levar a pessoa a cometer. E foi ali aonde eu busquei vingança sobre isso, sobre esse acontecimento, e conheci uma pessoa, e essa pessoa disse: não se preocupa, nós vamos cobrar isso aí. E eu falei: não, mas eu mesmo quero cobrar porque ele bateu em mim. E ali fiz amizade com essa pessoa, e foi aonde eu comecei a sair para as ruas, foi aonde eu comecei a fumar maconha,